E aí, meu povo? Sou a doutora Fernanda Filipos, estamos no nosso primeiro podcast. Estou com a presença da doutora Mariana Rinaldi. Olá, tudo bem com vocês? E hoje a gente tem a honra de estar aqui com o Ricardo Holtz. Eu vou ler aqui porque é tanto título que eu não quero me perder. Senhor Ricardo Holtz Vidal dos Santos, nascido em Santos, mas morador da Zona Norte de São Paulo, canceriano, pai de um casal, né? Formado em gestão pública com MBA em administração pública, vários cursos em Harvard de verdade, tá? Não aquele aluguel de salas para dar aula em português, só um adendo, com atuação na ONU, fundador e presidente da ABE, né, que trabalhava com a parte de ensinos à distância, né? Também já foi membro do CONAES, que fiscaliza o ensino superior, ex-comentarista da Jovem Pan, autor de livro Manual Básico para Não Ser Enganado por Políticos. Que é muito importante, né? Que eu te agradeço muito. Candidato a vereador pelo Estado de São Paulo. Pelo município de São Paulo. Pela cidade de São Paulo, é isso aí, ótimo. Por favor, tem as honras. Bom, meninas, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar no primeiro podcast. Parabéns pela iniciativa. Acho extremamente importante que duas profissionais como vocês possam bater papo de forma descontraída, com seres diferentes, como é o meu caso, do universo da política, mas também poder falar um pouco do universo de vocês, onde vocês são experts. É um prazer, uma honra imensa estar aqui falando um pouquinho sobre educação política, que é um tema que eu sou apaixonado por ele, daí a lógica do livro, e estou ao inteiro dispor de vocês. Então a gente já começa com uma polêmicazinha, porque eu sou a rainha da polêmica. Bora! Senhor Ricardo, o senhor é autor de um manual para a gente entender como funciona a máquina pública, para a gente não ser enganado por falsas promessas. Eu queria saber se o senhor já enviou uma cópia dessa. Primeiro vamos parar com esse negócio de senhor, pelo amor de Deus. Ai, não, é só por educação. Então, você já tem, né, esse manual todo. Eu queria saber se você deu uma cópia dessa para o nosso grão-mestre ou tem que virar gibi para ele poder entender? Eu acho que nem se fosse gibi entenderia. Então, educação política é um tema relativamente fácil, deveria estar sendo ensinado nas escolas, mas não é. Se fosse ensinado nas escolas, talvez o nosso grão-mestre, como diz você, teria aí um pouco de noção do processo. Mas aqui entre nós, o grão-mestre, ele, do jeito errado de fazer política, mas tá lá, né? Exatamente. E eu acho que tá lá justamente pela ausência de educação política do nosso povo. Se a nossa população soubesse o que faz um vereador, um prefeito, deputado estadual, deputado federal, a diferença entre um senador e um deputado federal, o papel do presidente da República de fato, o papel do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, seria mais fácil deles escolherem na hora do voto. E até, de fato, qual é o papel do voto? O principal papel do vereador é fiscalizar. Porque propor uma lei, a maior parte das leis vem do Executivo. Um vereador, por exemplo, não pode propor uma lei que dê gasto à prefeitura. Então, imagina o seguinte, o pessoal vai prometer, olha, eu vou propor uma lei que nós vamos dar casas populares para todas as pessoas em situação de rua. Falando é bonito, né? Sim. Na prática não pode. Sim. Na prática ele não vai fazer isso de jeito algum, porque ele não pode propor uma lei que dê gasto ao Poder Executivo. Aí isso teria que ser um programa de governo do prefeito. O prefeito municipal é quem vai falar, olha, eu quero gastar o dinheiro do povo construindo casas populares para colocar as pessoas em situação de rua. Isso vai ser uma prioridade minha, eu sei qual é o orçamento de São Paulo, eu vou pegar o dinheiro daqui. Aí ele manda essa ideia para a Câmara dos Vereadores. Isso que eu ia perguntar, daí depende da aprovação. Isso, mesmo ele querendo, lembra? Ainda vai precisar que a Câmara aprove. Ali a Câmara vai aprovar. Mas eu não posso, enquanto vereador, propor, ser de iniciativa do Legislativo, um projeto desse, entende? Sim. Existem vários meandros. Que aí é por isso que tem a necessidade de dos candidatos serem bem preparados. Ricardo, a gente falou bastante da função do vereador, era importante para a gente entender. A gente estava conversando nos bastidores também, e tem o seu cargo já com a parte de ensino superior e com as suas permeabilidades ao MEC. Nós duas somos professoras, a Fernanda tem uma escola com pós-graduação, né, na parte de harmonização. E a gente vê hoje em dia que está tendo uma deliberada formação de não profissionais, né? Principalmente na área da saúde, principalmente na estética. A gente trabalha com complicação e o número aumentou absurdamente.
A gente queria entender se existe alguma maneira do MEC talvez controlar isso, ou se, na verdade, é o que a gente pensa, não é interessante para eles, porque eles acabam angariando mais, né, financeiramente, permitindo que haja deliberadamente esses cursos ruins, esses não profissionais. Muitas vezes a gente vê cursos que precisam de habilidade prática, por exemplo, a biomedicina, com cursos totalmente online, e a pessoa saindo fazendo o procedimento, gerando risco. É uma profissão que é para saúde, é pró-saúde. E hoje em dia a pessoa não sabe pegar numa agulha, mas sai fazendo botox, por exemplo. Né? Então, existe alguma maneira, você quando estava lá dentro, e até pela parte da educação à distância, tem alguma maneira de se regulamentar isso ou não é interessante? Olha, você tocou num assunto extremamente importante. Acho que nós temos caminhos aqui para permear. Primeiro, a educação à distância, eu não gosto nem desse nome, educação à distância, ele popularizou no mundo, mas eu gosto de educação com tecnologia. Mas vamos chamar de educação à distância porque é o que a população conhece. A educação à distância, ela é positiva, ela tem o seu papel, ela tem o seu espaço na nossa sociedade, ok? E uma coisa é você ter cursos de educação à distância, e aqui nós estamos falando de graduação ou pós-graduação, só para a nossa audiência entender, ok? Graduação e pós-graduação. Então, a educação à distância ela é positiva, ela inclui, ela leva a educação com qualidade, olha a palavra qualidade ressaltada aqui, ok? Para qualquer lugar do país. Porque quando eu falo educação com qualidade, quando a gente pensa em ensino superior, a qualidade tem que estar intrínseca na palavra. Tem que estar, seja presencial, seja à distância. Não importa a metodologia. Agora, uma coisa é importante dizer, não deveria ter cursos da área da saúde que fossem 100% à distância. Isso até para a nossa legislação. Está sendo discutido e eu estou muito por dentro. Fiz parte de uma comissão do Ministério da Educação até o ano passado, até o final do ano passado, eu fazia parte dessa comissão que estava discutindo exatamente esse tema. O MEC montou uma comissão de especialistas, convidou várias pessoas, tiveram várias reuniões, inclusive com o Conselho Federal de Biomedicina, de Medicina, de Odonto, de Psicologia, que são alguns cursos que ainda não tem EAD. Tem. E acaba funcionando. Aí a gente está dizendo o que a regulamentação diz, Não o que não está na regulamentação é ilegal. E aí a gente tem que caçar, muito possivelmente, caso de polícia. Ok? Ponto. Estamos dizendo, a legislação brasileira hoje não permite curso de medicina à distância. Sim. Não permite curso de odontologia à distância. Sim. Não permite ainda de psicologia, existe ali um campo neutro. E não permite alguns outros cursos, como direito, por exemplo. Apesar de ter tido uma turma que se formou em Santa Catarina, numa condição X, mas direito também não pode ser. Então vamos lá. E essa discussão estava no MEC. Então, o que acontece à margem da legislação é legal. E aí o Ministério da Educação tem que estar em cima fortemente, aí é caso de polícia. E acontece no Brasil, tá? Sim, acontece bastante. muito no Brasil de se abrir faculdades presenciais espalhadas pelo Brasil inteiro que não tem autorização para funcionar pelo Ministério da Educação. Sim. E aí depois que está andando a coisa, vira um abacaxi, já saiu na TV várias vezes, várias matérias. Então nós não estamos falando desses casos de ilegalidade. Se a instituição de ensino não tem autorização para oferecer cursos de graduação, ela está ilegal. Sim. Tem todo um rito legal no ensino superior brasileiro. No que diz respeito à educação à distância, vamos lá. A discussão hoje no MEC é cursos da área da saúde tem que ter uma parte prática, Óbvio. presencial, obrigatoriamente. E é isso que a gente defende. Eu acho que a gente tem condição em quase todos, minha opinião, tá? Pode até não ser exatamente, vocês podem até não concordar, mas na minha opinião, todos os cursos, e até colocar, eu vou exagerar, acho que até em medicina existem partes teóricas que poderiam ser flexibilizadas com o uso de tecnologia, poderiam ser mediadas com tecnologia, mas entende? Mas aí é entender o que é que pode ser teórico e que pode ser mediado por tecnologia. Essa parte pode. Então, isso tem que ser costurado, acho que o Ministério da Educação falhou já lá de trás, quando fez a autorização dos cursos, em não ter costurado isso. Porque é óbvio que cursos da área da saúde, que tem a necessidade de atividades práticas, essas atividades práticas têm que ser presenciais. É óbvio.
É óbvio. Mas infelizmente não é a realidade, Então, né? essa realidade nós temos que combater. Exatamente. E eu acho que está tendo um trabalho já no Ministério da Educação que é lento, moroso, complicado, que enfrenta lobbies fortes de um lado, do outro, daqui, dali, entende? Mas tem alguma obviedade aí. Pode ter um pedacinho da parte teórica? Pode. Qual é a parte teórica? Quem é que pode dizer, chegar, olha, gente, num curso... E a gente está falando de medicina, ele é o extremo. Sim. Curso da área, mas você trouxe exemplos, por exemplo, de biomedicina. Eu conheço o presidente do Conselho Federal de Biomedicina e tinha realmente acontecendo no Brasil cursos que não foram autorizados lá atrás. É que o brasileiro, alguns brasileiros, às vezes também usam de malandragem. É um negócio surreal. Não existe o curso superior da área da saúde. Teoricamente, na legislação vigente no Brasil, não poderia ser 100% à distância. Veio a pandemia. As pessoas aproveitaram. Veio a pandemia. E na pandemia se criou ali uma infralegislação, algumas portarias, flexibilizando essa atividade. Até porque na pandemia quase nada podia ser feito. Né? Nós tivemos aí um fecha geral em todas as áreas da economia. Não vou entrar no mérito de tá certo ou tá errado, não é isso que eu estou dizendo. Dizendo que aconteceu, é um fato. Não foi verdade? Não. As pessoas não podiam ir para as faculdades, as pessoas não podiam ir para as escolas e tal. Teve que se buscar alternativa. Nessa brecha, o Ministério da Educação também liberou um espaço para dizer, olha, se você tem infraestrutura, então, durante esse período, você pode oferecer, fazer uma avaliação à distância, que nem a avaliação podia ser online. Sim. Ela tinha que ser presencial. A prova, como a gente chama, né? Sim. Tinha que ser presencial. Imagine laboratorial, aulas laboratoriais. Então, se flexibilizou no período da pandemia. Aí passou a pandemia. E a coisa não foi desflexibilizada. E aí a coisa aconteceu, debandou. Então, nesse momento, o Ministério da Educação tem feito. O ano passado inteiro teve essa comissão, discutiu com os conselhos federais, ouviu todos os lados, as instituições, as associações que representam as instituições, especialistas e tal, justamente para se chegar nesse consenso. Eu, inclusive, falei por diversas vezes nessa reunião, olha, eu sou a favor da educação com tecnologia, sim, mas cada caso tem que ser analisado. Exatamente. Cursos da área da saúde, é inadmissível que você pense em um curso que seja 100% online. Não tem como, isso não é possível, não devemos fazer isso no Brasil. Mas em relação, assim, porque tem muita fake news, né? Tem muita gente que se intitula ter um título. Vou dar um exemplo, né? Assim, eu vou falar da minha área, que é de harmonização facial. Se abriu, assim, para várias profissões, e hoje em dia a gente vê até biólogo fazendo, esteticista. Então, assim, abriu um leque muito grande de pessoas que não são capacitadas, e daí a gente começa a ver, sim, números de intercorrência aí acontecendo, e as pessoas que dão as notícias falsas, fake news, acabam atrapalhando, né, quem é o profissional correto. No caso, eu, doutora Mariana, a gente trabalha corretamente. Tem alguma coisa que possa ser feito para isso? Você acredita que tem alguma coisa? Porque todo mundo é doutor. Não sei se você já entrou assim, doutor, não sei o que. Você vai ver, a pessoa, tipo, fez, sei lá, um curso de cílios. Desculpa, não é nada contra. Sim. Mas a pessoa se auto-intitula doutora, não sei o que, alongamento de cílios. Isso confunde a população. A população não sabe onde buscar ajuda, porque é doutor. Qual que é a diferença da doutora Mariana para a doutora tal? Tem muito esteticista, por exemplo, que tem uma faculdade de estética de 2 anos, que que foi liberado para fazer, por exemplo, botox e preenchimento, né? Falando popularmente. E daí, o que acontece? A esteticista que não tem a formação, que faz uma limpeza de pele, né? Não discriminando, mas ela não tem a capacidade de uma pessoa que fez uma graduação ali, né, da área. Ela acha que ela pode sair aplicando injetáveis, né? E a gente está colocando medicamento dentro do organismo da pessoa. Tem você acredita que possa ter algum projeto que possa, né, deter isso? Porque, assim, exatamente, virou uma coisa incontrolável, né? Há poucas semanas teve aquela técnica, que não é técnica, não é nada. A blogueira. A blogueira que tinha uma baita clínica em Moema, que é um bairro bom, não sei como conseguiu alvará, porque eu tô há meses conseguindo o meu. E ela fazia fenol, que é um produto excelente para um monte de coisa, mas que nas mãos erradas vai dar complicação. E foi o que aconteceu. Ela não tinha sequer terminado o curso online. Né? Teve um outro caso também lá no Distrito Federal. Eu trabalho com PMMA, que é um produto definitivo e que tem que ter habilitação e habilidade para trabalhar com ele. A que não era formada em nada, diz ter utilizado aquele produto, que não era o produto, se dizia médica, se dizia biomédica, não era nada, mas não tinha fiscalização nenhuma.
e uma baita clínica lá também. Então, assim, aonde está o erro? Cadê essa fiscalização? Cadê os vereadores? Vocês já perguntaram, vocês mesmo estão respondendo. Mas vamos lá. Nós temos aqui, eu vejo claramente 2 grandes problemas. Primeiro problema, que é um problema que permeia toda a nossa sociedade. Se chama baixa qualidade da educação. Ensino fundamental, médio, superior. O Brasil tem baixa qualidade de educação. Isso é um problema nosso. Porque aí você tem profissionais mal formados e você também tem cidadãos que não conseguem entender o que é uma titulação de doutor. E podem acabar sendo levados por uma, né? Uma história qualquer. Já tive cabeleireira, nada contra, mas tipo assim, querendo fazer o meu curso. E se a gente falar não, elas acham que a gente tá sendo preconceituoso. Né? E aí você tem o outro lado da moeda, que você tem uma guerra, e eu vou usar essa palavra, ela é forte, mas ela é uma guerra entre os conselhos federais. Sim. Cada conselho querendo buscar ali mais espaço para os seus representados. Okay? Não acho que isso não. Eu acho que eles querem mais associados para dinheiro. Pode ser, mas para poder ter mais associados também é a mesma coisa. O conselho nunca protege a gente. Não protege. E isso é um problema, desculpa. Imagina. Isso é um problema, porque o conselho A quer entrar na área do conselho B, você tocou a questão de injetáveis e tudo mais, tem vários conselhos que querem entrar porque acham que os seus profissionais, as pessoas que estão ali debaixo da sua tutela, tem essa condição e fica uma guerra entre os conselhos. Então, primeiro ponto, cada um desses conselhos, em especial o conselho do qual vocês fazem parte, no caso aqui odonto, no caso aqui medicina, tem um processo de eleição estadual, federal, e são esses conselhos que ganham ou perdem força junto a outros conselhos, que garantem a autonomia dos profissionais, que deveriam defender os profissionais, que deveriam fazer uma fiscalização maior e que deveriam, inclusive, auxiliar o Congresso Nacional, porque aí é uma lei federal, para fiscalizar. É a fiscalização aí que está faltando, porque realmente foi aquilo que você perguntou. Como é que para algumas pessoas o alvará é tão fácil e tal? Porque às vezes a pessoa pede o alvará digital, online, coloca um contador e esquece do profissional responsável técnico por aquela área. As coisas acontecem, infelizmente. Mas é fiscalização, para que a gente tenha os profissionais corretos, porque hoje nós já temos um regramento. Ele é uma guerra entre conselhos, mas já existe algum regramento. Olha, o que é da atuação do médico, até onde que o dentista pode atuar, no que diz respeito à estética, até onde o biomédico pode ou não atuar, e os conselhos federais estão ali se discutindo. Mas tem que ter um regimento mais forte até na mão da diretoria do Conselho Federal para que diga, olha, até aqui vai. E se o Conselho não tiver essa força, isso tem que ir por força de lei, Congresso Nacional. E aí é um lobby, é uma pressão gigantescamente grande para se aprovar uma legislação dessa. Porque vamos imaginar o seguinte, os médicos se organizam e querem propor uma legislação que garanta ali a área XYZ, e aí a gente tem uma grande massa cinzenta, zona cinzenta no que diz respeito à estética. Sim. Que não é nem aprovado pela medicina, que cresce pra caramba, que dá dinheiro pra todo mundo. Não. Então tá ali, eu tô falando aqui genericamente. Pra quem sabe Isso, exatamente. Então você tem aqui uma zona cinzenta muito grande, todo mundo quer entrar um pouquinho mais nessa área da estética. Aí você tem um Conselho Federal de Medicina querendo defender aqui. Aí vamos imaginar, é que eu estou construindo com vocês hipoteticamente. Vai lá e faz o lobby para propor uma legislação que proíba que outros profissionais o façam. O de odonto vai gritar e vai falar, olha, pode proibir sim, até a página 2. Porque aqui nessa zona cinzenta da estética, o meu profissional que tem habilidade para mexer com bucomaxilo, que eu não sei, não é bem a minha área, não sei exatamente falar os termos, mas então eu tenho mais condições até... Que eu já vi essa discussão, tá? Tenho mais, o ato médico. Tenho mais condições do que o médico. A odontologia não faz parte do ato médico. Então daí entra uma briga de ego, na verdade. Exatamente. E essa briga de ego esbarra exatamente na legislação. Quando você vai pegar, aí de novo, eu não, sem nenhum demérito, tá? No que eu vou falar aqui. Aí você pega um deputado, aspas, eu vou usar apenas a referência, tá? Sem nenhuma menção negativa especificamente à pessoa. Você pega um deputado tiririca da vida, como é que ele vai entrar nessa discussão? Como é que ele vai entender isso? Aí você vai a comissão de saúde da Câmara dos Deputados vai cair um abacaxizão desse, vai cair lá. Então, você tem que entender esse processo, trazer o Conselho Federal de Medicina, trazer o Conselho de Odonto, trazer os outros conselhos e falar, gente, como é que a gente vai regulamentar isso aqui? Porque tem pessoas morrendo lá na ponta, literalmente, tem pessoas sendo prejudicadas. Então vamos criar um regramento jurídico aqui e eu preciso então entender tecnicamente até onde vai a área de um, até onde pode ou não ir a área de outro. Aí nós criamos uma linha de regras, uma lei, e a partir da lei se cumpre a lei.
A partir daí facilita a fiscalização de todo mundo. Então hoje os conselhos, que teoricamente o conselho vai regular e fiscalizar os seus membros. Sim. O de medicina, os médicos, o de odonto, os dentistas e assim sucessivamente. Então é uma discussão ampla, eu já vi essa discussão acontecendo no Congresso. A qualidade técnica dos deputados é muito baixa. Você tem lá, assim, alguns deputados bons que poderiam encampar isso, mas aí o lobby de um conselho e de outro é muito grande. Sim. Quando você vai falar de estética, aí você tem lá o pessoal que a área de estética tá se aglomerando dentro de um conselho X. Aí o conselho X chega pro deputado, que não é tão técnico, e vai falar, olha só, não entra nessa bola dividida não, porque a gente tem condição de fazer também, e aqui, quantos médicos tem no Brasil? Sabe quantos esteticistas tem no Brasil? Sabe quantos votos são? E aí você entrou num campo que não é o campo técnico, mas que é um campo que dói pro político, que custa. Aí o cara fala, mas eu vou votar um negócio que vai contar milhares de... Entende? Por isso que a gente volta pro ciclo 1, educação. Tá, por mais que a gente discuta. Se a gente tentar puxar isso para a prefeitura, então, como a gente estava falando dos alvarás. Quando a gente vai tirar um alvará e você é médico, você tem que cumprir algumas ordens. Por exemplo, eu fazer injetável, eu tenho que ter equipamento de ressuscitação, eu tenho que ter todos os medicamentos de parata. Eu sou obrigada a prescrever antibióticos. Outras classes, exceto a odontológica e a médica, sequer podem prescrever antibióticos. Como que eles conseguem abrir uma clínica de estética? Porque se você abre uma clínica de estética, é como se você não precisasse de nada disso. Só que você está fazendo injetáveis lá dentro. Você está mandando para mim as complicações depois. Não teria como a prefeitura ajudar nisso e impedir que clínicas de estéticas fossem tão básicas para ser abertas? Então, ter um diretor médico ou diretor odontológico? Posso prescrever, porque assim, eu vou até resumir. Eu tenho que aceitar biomédicos no meu curso. Mas se dá uma intercorrência, eles vêm pra gente, porque eles não podem prescrever um medicamento, né? Então, é a lei, a briga de conselho, mas foi o que você falou, onde começa um e onde termina... Então, assim, tá tudo muito vago. E vidas estão sendo perdidas. E eu acho que a prefeitura pode, sim, ter algum aspecto aí para tentar barrar isso. Seria até conveniente para a saúde da população. Entraria como uma pauta de saúde. É um tema interessante, porque eu acho que dependendo da área técnica, a prefeitura pode exigir, sim, determinadas qualificações e profissionais e técnicos responsáveis para assinar. O X, e eu vou tentar aqui, eu achei a tua ideia ótima. Muito obrigada. Meu projeto de lei, Mariana. Estamos na conversa, por isso que tudo é política, é legal. A ideia é boa. Agora, imagina o seguinte, teoricamente, a área da estética é uma área, aspas, livre. A pessoa vai fazer... O que é a área da estética? A pessoa pode fazer limpeza de pele. Ok? Tudo bem, vou fazer a limpeza de pele, eu vou fazer uma hidratação não sei o quê. Que não vamos imaginar que não estamos falando de um universo digital, nada disso. É um perfil de alvará. Aí a pessoa vai lá, abre uma estética, uma clínica de estética para isso. Uma vez aberta... Manda bala no resto. Aí falta a fiscalização. Exatamente. Aí falta a fiscalização. Então, talvez esses alvarás que são expedidos eletronicamente não teriam que ser eletronicamente, teria que ser fiscalizados. Teoricamente, né? Mesmo eletronicamente, existe até uma coisa que nós pagamos e vocês também pagam, chamada TEF, que é para fiscalização. Do estabelecimento. Acontece? Não. Agora não paga para você ver se você não vai ser fiscalizado. Agora, se é médico, vai acontecer 3 vezes no mês. Né? Agora, se você é uma clínica de estética, não. Então, mas ficou aqui uma boa sugestão da sua parte. Uma boa sugestão. Porque se você equipara, tudo bem, você quer ter uma clínica de estética? Equipara. Você vai ter que ter um curso de salvamento de vida, porque se der uma intoxicação anestésica, você tem que saber atuar. Entendeu? O que talvez a legislação municipal possa ter justamente é deixar de forma mais específica isso. Exatamente. Olha, que você está conseguindo esse alvará eletronicamente, que ele atende essa demanda. No momento que você começar a operar aqui, você está na ilegalidade. Exatamente. E aqui vai ter uma fiscalização. E ter a fiscalização. Ter a fiscalização. Porque essa parte é da prefeitura. Porque, olha, a prefeitura eu conheço vários profissionais que não podem fazer procedimentos, que nem são profissionais, nem estão formados e estão atuando. E daí a fiscalização, às vezes, vem em quem está trabalhando direito. E não vai nos outros. E a fiscalização aqui, no país, só funciona por denúncia. E só denuncia quem é um amiguinho invejoso. Entendeu? Então, você não tem nem isso. Ai, meu coleguinha não gosta de mim, então vou lá falar mal dele, entendeu? É assim que, infelizmente, funciona o nosso país. Lógico, tem uma dimensão continental, então a gente até entende em partes, porque a gente paga bastante imposto para ter uma fiscalização decente. Verdade. Né?
Mas olha, temos campos para caminhar aí nas leis municipais, hein? Vamos dar ideias. Né? Eu queria entrar num outro tema que eu acho que é importante. Desde 2022, nosso querido... Eu falo querido porque eu sou bolsonarista. Ele implementou no mês de agosto... Então já somos dois. Então, não sei como é que é. Então, tá vendo? Então, estamos em casa, então. Fica à vontade. Nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Nosso querido presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, que eu espero que volte um dia. Ele implementou no mês de agosto, que é o mês da Lei Maria da Penha, né? O Agosto Lilás, que seria de proteção à mulher vítima de violência. Okay. Existem vários tipos de violência, e a gente sabe que existe em âmbito federal o 180, 180, que você liga lá e, teoricamente, teria o auxílio. Acontece que nem sempre você consegue esse auxílio. E quando você procura as autoridades policiais, que não estão muito bem instruídas nisso, você também não consegue esse auxílio. Principalmente quando a agressão, ela não é... Não é física, né? Física, ela não é visível. O que é muito pior, tá? Porque eu sou vítima de violência psicológica e eu sei o quanto isso me abala. E eu, em determinada questão, eu precisei de auxílio policial. Esse auxílio policial não instruído levou um caso de descumprimento de medida protetiva para um caso de desinteligência. Aonde poderia o nosso poder público, seja ele da prefeitura, seja ele do Estado, auxiliar a essa educação, até mesmo do nosso policiamento, para combater isso e prover realmente uma proteção à mulher que precisa. Olha, primeiro ponto é que a gente tem que ter pacífico aqui. Qualquer tipo de violência é absurdo, é inaceitável. Aqui a gente está falando de novo, educação, né? Porque, como você mesmo disse, a violência física, ela é mais tangível, palpável ali, né? E há, de fato, já uma mobilização e tal. A violência psicológica é algo que ainda permeia, né? A gente sabe que é uma violência, é algo absurdo, tem que ser combatido, mas se você não tiver com pessoas mais preparadas, você vai ter alguma dificuldade de transitar em alguns lugares. As pessoas acham que a agressão é tipo, deixou alguma marca. Tá, né? E o psicológico. Mas tapa sai. A porrada psicológica, às vezes você não tira. Exato, é verdade, é verdade. E aí, no caso do que diz respeito à polícia civil ou até mesmo a polícia militar, é Estado. Então, a gente tentar legislações estaduais que possam primeiro reeducar, sempre. Sim. Eu sou um cara que sou da educação, acho a educação um tema que tudo que a gente for falar a gente vai conseguir colocar na educação, que é reeducar, até para que as pessoas saibam o que é a diferença de um tipo de violência para outro tipo de violência e que não menospreze, não tirem a intensidade de uma violência psicológica que pode ter tanto dano quanto a física, se não mais. Porque a física você vê, às vezes você cura, você combate ali. A psicológica pode perdurar por muitos e muitos e muitos anos. Se você, às vezes, nem sabe que está sofrendo essa violência psicológica, quando você descobre, não sabe que tem, como pode tratar, como pode ter um tratamento de saúde mental ali para amenizar os estragos psicológicos que foram feitos. Então, nós temos a frente educacional, de educar a população, de educar as forças que vão atender, em especial na delegacia da mulher, para poder ter esse discernimento, um ponto, e isso é Estado. Não se consegue criar uma legislação municipal para atender ali. Agora, nós podemos ter uma legislação municipal, nós podemos cobrar do próximo prefeito, seja ele quem for, que nós tenhamos uma rede de atendimento, primeiro, uma rede educacional também, porque isso a prefeitura também pode fazer, educar a nossa população para entender os diversos tipos de violência, para que a gente possa combater todos eles, ponto. E uma rede de atendimento à saúde mental das pessoas, em especial das mulheres que foram violentadas psicologicamente falando. Então, a prefeitura pode fazer esse trabalho, a gente pode ter certeza que, se Deus permitir e eu me eleger vereador, o meu gabinete vai estar aberto e sensível a essa causa, entendendo as nuances do que a gente está falando aqui. Isso é importante, seja para se criar uma legislação, e a gente vai estudar para entender se existe. Eu acredito que não tenha. Pelo menos eu não tenho esse conhecimento, se tem alguma legislação vigente ou não. Se não tiver, propor uma legislação. Se não, cobrar do prefeito, porque aí, através da secretaria, seja a Secretaria de Saúde, seja a Secretaria de Assistência Social, pode ter um trabalho tanto de educação
quanto de cuidados à saúde mental, atendimento que a mulher pode ter um centro de atendimento e amparo às pessoas que tiveram agressão psicológica. Isso a prefeitura pode e deve fazer, que fique aqui, inclusive, para os prefeitos que estão no meio de uma eleição, a gente procurar no plano de governo, o prefeito tem que apresentar e registrar um plano de governo na Justiça Eleitoral. Os vereadores não têm, porque o vereador não tem plano de governo, ele tem algumas ideias, ele pode propor leis, então ele pode falar, eu quero propor uma lei que cria lá a Semana de Educação de Saúde Mental focada em educação contra a violência psicológica. Legal, isso a gente pode fazer. Mas, de novo, é uma semana, a gente precisa muito mais do que isso. Porque a gente está acostumado com isso, criar o Dia Nacional do não sei das quantas. Ok, isso lembrar é um ponto, entende? Mas e o dia e na prática? Na prática a gente tem que cobrar da prefeitura municipal. Isso a gente pode fazer em cima do prefeito, fiscalizando se foi implementado o que foi colocado em lei, se não foi implementado, aonde está sendo feito isso, ouvindo a população. E para ouvir a gente também tem que entender. Porque acho que hoje uma boa parte das pessoas sequer entende de fato o que é uma violência psicológica e acaba tratando como uma coisa, aspas, menor e dificulta todo o resto da política pública. Então, o meu gabinete vai estar aberto, sensível a essa causa, inclusive ouvindo as pessoas que vivenciaram isso, para que a gente construa a quatro mãos uma legislação ou uma fiscalização na execução de políticas públicas que possam proteger as pessoas, em especial as mulheres vítimas de violência psicológica. Aproveitando o gancho, né, falando de mulheres, e vou falar também por mim, a Mari sabe um pouco da minha vida quase tudo, né? Mas eu acredito, tenho certeza que hoje em dia a mulher é muito mais independente, né? A gente precisou correr atrás e por mais a gente ainda tem o sexo frágil feminino, porque a gente também precisa ser mulher, mas a gente passou à frente de muitos homens, até em partes profissionais, e isso mexe muito com o ego, com o masculino, né? E muitos homens acabam não aceitando isso, e alguns acabam partindo até para agressões físicas por causa disso, por não entender, né, que a mulher se sobressaiu. E eu soube que agora em junho teve uma lei que foi aprovada para ajudar essas mulheres que já passaram por isso, por danos, né, fisicamente, uma lei para reparação estética, né? Como que você acha que isso pode ajudar? Como que as pessoas podem chegar até isso? Olha, eu não sei se a lei é municipal, se é estadual, se é federal. Se é lei federal, tomara que ela tenha a execução, porque, de novo, a gente tem o Brasil é o país das leis. Tem lei para tudo, tem lei em excesso, mas na hora de fazer, aquilo que eu falei, tem dia para tudo que você possa imaginar, tem data, tem semana, Deixa tem eu lei. só cortar um pouquinho, gente, eu não fui agredida fisicamente, tá? Mas mexer um pouco ali. É uma realidade, você tocou num ponto, uma realidade que muitas mulheres são, mulheres que talvez não estejam na condição de falar como você está falando. Então você aqui está sendo um momento quando a gente fazer atende a voz das mulheres. As sequelas, é bom saber que ela vai ter um respaldo, porque a gente atende um nível, né, no particular, não mas a gente gostaria, coisa bonita que a gente, né? E a gente gostaria de ajudar mais a população vítima, porque às vezes você é agredida e tem uma sequela física disso, às vezes você sofre uma sequela psicológica disso também, de ser, você é gorda, você é isso, e do menosprezo, isso gera um abalo psicológico, e a gente gostaria de oferecer mais também para a população carente disso. Então essa lei meio que veio para ajudar, mas eu não sei se ela tem aplicabilidade. De novo, talvez a lógica da fiscalização. Eu vou usar a mesma fala que eu tive lá atrás. A gente tem que primeiro levar a educação, levar o conhecimento dessa legislação para as pessoas, o como nós usarmos todos os canais possíveis, e o legislativo fiscalizar a aplicabilidade dessa legislação. Então, é entender o que a lei diz de fato, de que maneira que ela pode beneficiar. Porque, às vezes, o jogo político ele é complicado. Às vezes o político aprova uma lei, vende uma lei, como se fosse a salvação da pátria, entende? Mas, na verdade, é só palavras ao vento. Na prática, ela não funciona. Não tem a sua execução. E, consequentemente, não tem a sua fiscalização. Então, a gente precisa entender se essa legislação federal, como é que ela se aplica? Que tipo de ajuda que está dando? Ajuda financeira? É uma bolsa que você vai dar para as pessoas para começarem, para as mulheres que foram vítimas de violência física, que tiveram ali alguma sequela disso, para que elas possam procurar uma rede de atendimento? Se for uma rede de atendimento, essa rede é o SUS, aí sim, porque o legislativo vai fiscalizar a execução disso. Está lá na legislação dizendo o rito de como isso funciona. Eu não conheço a legislação, vou procurar conhecer para poder entender então o rito dela, porque ao legislativo compete fiscalizar.
Se foi aprovada, se foi sancionada, obviamente ela foi aprovada pelo Legislativo, foi sancionada pelo Executivo, como é que está sendo feita a aplicabilidade dessa legislação? É o Poder Federal, é a União que tem que executar isso? Ou eles criaram uma lei para que o município execute? Porque às vezes o governo federal aprova uma legislação e diz, você tem que dar o aumento para o professor aí em 500%. É muito legal. O município não consegue executar. Sim. Entende? Então tem um jogo complexo. Já aconteceu por diversas e diversas vezes na legislação brasileira. É entender a legislação para saber como ela pode ser aplicada e fiscalizar. Porque esse é o papel. Aí a gente tem que cobrar. E independente dessa legislação federal, o município como o município de São Paulo, e a gente já falou isso aqui, é um país. É maior do que alguns países. E aí nós podemos ter políticas públicas próprias para amparar, para ajudar as mulheres vítimas de violência. Nós devemos ter, eu acho que está além do... Tem que ter. A cidade de São Paulo tem que ter. E a Prefeitura de São Paulo tem estrutura e tem dinheiro para isso. Nós estamos vivendo um momento onde a Prefeitura de São Paulo tem dinheiro em caixa para novos investimentos. E acho que cuidar das nossas mulheres, cuidar da saúde mental das nossas... Estou falando mulheres porque a gente está falando de violência contra a mulher. Mas eu acho que é importante cuidar da saúde mental de todo mundo. Exatamente. Eu tive uma conversa, por exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu tive uma conversa com algumas pessoas da Guarda Civil Metropolitana aqui da cidade de São Paulo, que é um dos temas que a população se preocupa muito hoje em São Paulo, é violência. Sim. Segurança pública. E eu estava conversando com a Guarda Civil, porque a Guarda Civil pode ajudar muito nessa lógica de segurança. Né? Segurança é polícia militar, é polícia civil, mas a Guarda Civil Metropolitana pode ter um papel muito grande. E eu fui conversar com algumas pessoas da Guarda e, por incrível que pareça, o que mais eu ouvi de lá para cá é que dentro da Guarda Civil Metropolitana nós temos um problema muito grave de assédio sexual e assédio moral, que não se ganha visibilidade. E agora eu estou imaginando, não conversei com as pessoas da Polícia Civil e da Polícia Militar, mas eu estou imaginando que se isso acontece na Guarda Civil Metropolitana, copie e cola para as outras forças. Copie e cola para as outras forças. É o que eu estou imaginando. E aqui, eu estou imaginando com muita probabilidade de estar 100% certo. Sim. Ok? Eu fiquei chocado. Eu me coloquei, obviamente, estamos numa campanha eleitoral, etc e tal, mas eu falei, olha, se Deus permitir que a partir de 1º de janeiro eu seja vereador, o meu gabinete está aberto para combater e para fiscalizar casos de assédio moral e de assédio sexual nas forças policiais, no nosso caso, no meu caso, enquanto vereador da Guarda Civil Metropolitana. Mas espero e posso contactar amigos que são deputados estaduais que o façam na força da Polícia Civil e da Polícia Militar, que isso deve acontecer e deve acontecer demais. Muito. Eu fiquei horrorizado com o que eu vi de pessoas influentes, importantes, que me contaram casos e casos e casos de assédio moral e sexual e a que mulher foram se cala. abafados. Porque a mulher se coloca, por mais que ela tenha uma posição maior, ela ainda é subjugada. Porque vivemos uma sociedade machista, né? A gente fala que não, né? Mas é uma sociedade machista. Que o homem perdeu a função e o homem, né, atrapalhado da cabeça acaba ficando sem saber o que fazer e acaba voltando para os instintos primitivos. Eu vejo homem como se todos estivessem no cio hoje em dia, você me desculpa. Quase todos. Entendeu? Porque parece que eles perderam. Cara, eles não são mais os provedores porque as mulheres se tornaram independentes. As mulheres estão alcançando cada vez postos mais altos e eles têm que ter um jeito de subjugar, de colocar elas para baixo, tudo. E hoje, por conta da necessidade de trabalhar, a mulher acaba se submetendo a situações de risco porque ela precisa, porque ela tem uma família para sustentar. Então, a gente fica sem voz. Sim. Olha como é importante, de novo, parece que a gente vai repetir em vários momentos da nossa fala aqui, educação. Sim. Porque é na formação das nossas crianças que tem essa lógica. Que nós devemos implementar essa lógica, esse pensamento de igualdade. Não tem... Realmente, nós estamos vivendo rompimento, as mulheres rompendo várias e várias barreiras. Vocês são muito melhores do que os homens, e quase tudo são um fato. E é verdade. Só não vê que não quer. Mas é um fato, não é uma puxação de saco, não é porque não tá podcast, não. É verdade, as mulheres são melhores do que a gente em muitas tarefas. E a educação lá na ponta talvez ainda não acompanhou isso. Pra gente criar as próximas gerações já com essa lógica de pensamento. Que nós estamos querendo que a nossa sociedade tenha, que nós vamos lutar para que a nossa sociedade tenha. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o meu gabinete, se Deus permitir que eu tenha um a partir de 1º de janeiro do ano que vem na Câmara Municipal, vai estar aberto para vocês, para nós lutarmos juntos por essa igualdade. Não estamos querendo nada demais, não estamos querendo nada que vá além, nenhum tipo de privilégio. Nós estamos querendo o básico do básico do básico. E essa lógica de combate ao assédio moral, ao assédio sexual, de defesa contra a violência
física e psicológica das mulheres, está aberto o meu gabinete para vocês me ajudarem a construir as políticas públicas, porque aqui no caso da Mariana ela já vivenciou isso na pele, e vocês recebem pessoas provavelmente no consultório de vocês que vivenciam isso, vira psicólogo, e milhares de outras que sequer chegam a ter a oportunidade de estar num consultório como o de vocês. Então, certamente, nós podemos criar uma frente, e já faço esse convite a vocês, que estamos aqui inaugurando o primeiro podcast. Já façamos uma frente para a gente desenvolver ali que tipo de política pública a gente pode fazer, que tipo de legislação que a gente pode criar e como a gente pode fiscalizar dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Secretaria de Assistência Social, no meu caso, ali dentro da estrutura da Guarda Civil Metropolitana, que eu fiquei preocupadíssimo com isso e vou colocar isso para frente. Meu gabinete vai ser um lugar onde as pessoas vão poder fazer as denúncias e a gente ir atrás do que está acontecendo, porque não pode acontecer uma coisa dessa dentro da nossa força. E vou cutucar outros membros parlamentares de outras esferas, como é o caso do governo do estado de São Paulo, para que se combata isso na Polícia Civil, para que se combata isso na Polícia Militar, que eu imagino que também tem. E a gente vê que muitos, até estava estudando dos conselhos, né, de defesa da mulher, a maioria desses grupos são formados só por homens. Como no Brasil tinha um partido da mulher brasileira, gente. Formaram um partido da mulher brasileira que só tinha homem. Então, e o candidato a presidente era para ser homem. Tem que ter uma voz ativa nossa ali. Eu vou até puxar uma polêmicazinha. Nós somos mulheres, trabalhamos com mulheres. Eu acho que até a parte da estética feminina, ela é muito mais bem vista e o bom senso estético é muito melhor de uma mulher do que de um profissional homem. Tá? Então, eu sou homem, você tá... Tô discriminando, sim. A mulher enxerga a mulher. Entendeu? É diferente. É como você faz uma comissão para direitos da mulher e só coloca homem. Não faz nem sentido. A gente se coloca no lugar, né, da mulher. Eu tenho várias pacientes que eu falei, eu sou psicóloga. E elas sofrem de abuso do próprio marido, principalmente psicológico, né, do parceiro. E elas vão lá, tipo, você vê assim, que elas não querem, às vezes, nem fazer o procedimento. Mas o meu marido falou. Não é? Porque o marido falou, ou sabe que está sendo traída e fica quieta e aceita, e sabe como é a mulher que está sendo traída, quer ficar parecida com a mulher que está sendo traída. Deus me livre. Então, assim, sai fora. Eu dou sempre muito exemplo. E acontece. E, principalmente, né, o meu foco, eu amo fazer boca, mas, assim, a boca. Por exemplo, um exemplo sensual, aqui. né? É sensual. E, às vezes, ela não tem um lábio, ou até tem, mas ela descobre a mulher que o marido está traindo, ela tem uma baita de uma boca, ela vai lá, o quê? Procurar recuperar o marido que está traindo. Então, só que isso daí o psicológico dela já está totalmente abalado, né? E quem protege essas mulheres, né? Verdade. Temos um longo caminho a percorrer. E às vezes o povo entende a estética como futilidade. A estética não, a estética revoluciona a parte mental. Você vê que quem procura, na verdade, está procurando esse colo, sabe? Esse aconchego. Tem uma dor. Entendeu? Não, mas você só faz isso porque é para ficar bonito, para parecer... Não, você não tem noção de... Um dia eu te convido para estar na clínica com a gente e ver como é a cara da paciente após ver o resultado. A emoção dela quando ela se enxerga bonita. Entendeu? Então, você vai dizer, isso é fútil, isso não é medicina. Cara, isso é muito mais que medicina. Entendeu? Isso é terapêutico em várias instâncias. Entendeu? Então, a gente também tem que parar de discriminar. Porque elas só fazem estética. O que ela faz? Ela só cuida de beleza. Não é isso. A gente está cuidando da mente das pessoas. Exatamente. Né? Parabéns. Obrigada. Para finalizar, a gente queria deixar aberto para... Quais projetos de lei você está mais... A gente falou bastante aqui da parte da mulher, mas eu queria entender aquilo que está na sua mente, que te leva a querer ser nosso vereador e que pode contribuir com a nossa cidade. Bom, legal. Primeiro, obrigado a oportunidade por poder falar isso, obrigado pela pergunta. Primeiro, fiscalizar, gente. A gente tem um problema de fiscalização muito grande. E é através da não fiscalização que a gente tem corrupção, desvio de dinheiro público, a obra que começa e não termine, muitas mazelas. Então, fazer o papel do vereador, fiscalizar cada centavo do dinheiro público de cada secretaria. Secretaria de Saúde, imagino que deva ter muitos problemas, Secretaria de Educação, duas áreas sensíveis que a gente falou. Acabamos de falar um problema aqui na Guarda Civil Metropolitana que pode impactar muito no dia a dia e na segurança pública. Fiscalizar, para que as obras que forem contratadas sejam executadas da forma como foram contratadas e isso fazer com que o dinheiro público possa, de fato, chegar onde tem que chegar. A gente não sabe se os remédios que são licitados chegam na casa das pessoas, por causa disso as pessoas podem morrer. A gente não sabe se os médicos que foram contratados estão fazendo o trabalho, por causa disso as pessoas podem morrer. Se a quantidade de ônibus, o transporte público na cidade de São Paulo é um grande problema. Mobilidade urbana. E a gente sabe que tem dia que tem menos ônibus, que tem mais ônibus, o ônibus tem que ficar lotado para poder fazer caixa para não sei quem, enfim.
tem toda uma lógica de fiscalizar, que é uma coisa que eu quero fazer, porque eu tenho certeza que tem muito problema ali. Outro ponto, tá perto da população para ouvir o que a gente acabou de ouvir aqui. Então, o meu gabinete vai estar aberto, vai ser uma ouvidoria ambulante pela cidade para entender os problemas da sociedade, tentar conectar isso com a administração pública, propor leis se for o caso, cobrar o executivo se for outro caso. Porque nós já temos muitas políticas públicas andando que só precisam ser cobradas e fiscalizadas. E às vezes o povo sequer sabe que essa política pública existe. Um outro ponto que eu acho que é importante. Eu quero ser a voz dos empreendedores, dos pequenos empresários, dos profissionais liberais, dos empreendedores de maneira geral, porque eu quero que São Paulo volte a ser a terra das oportunidades. Eu não nasci em São Paulo, eu nasci em Santos. Quando eu vim para São Paulo a primeira vez, eu vim em busca de uma oportunidade. Eu venho de uma família simples, de uma outra oportunidade. A gente toma um café e fala sobre isso. E é uma cidade Mas eu venho de de uma família cis, né? e aqui é a terra das oportunidades. Sim. Vem gente do mundo todo para São Paulo para aqui crescer, vencer na vida e tal. E há um tempo eu não vejo São Paulo brilhar desse jeito. Então, aquilo que a gente falou no começo, ajudar os empreendedores a fazer o trabalho deles, a empreender. Hoje, empreender no Brasil, só empreende quem é doido. Para pegar o dinheiro dele, o tempo dele, vivenciar e superar todas as burocracias que nós temos, esperando ganhar um dinheiro. É uma loucura. Então é um jogo bizarro. Então não, a gente tem que ter um lugar, e o meu gabinete enquanto vereador vai ser esse lugar para os empreendedores virem, seja eles precisando de uma defesa contra uma irregularidade que o poder público possa estar cometendo, seja a gente criar leis que desburocratize a vida das pessoas, desburocratize da forma certa. Exatamente. Entende? Tem que ser feito, tem que ser feito. Agora, não precisa ter excesso para cima do empreendedor. Para a gente diminuir a carga tributária que está no lombo dos empreendedores, que é imposto, parece que a prefeitura é uma máquina para arrecadar. E então, o meu gabinete vai ser uma voz, vai ser os olhos dos empreendedores, vai ser um lugar para receber esse empreendedor e ajudar, pegar na mão dele e ajudar a vencer as burocracias que a cidade tem. E aberto, obviamente, para a gente poder desenvolver legislação e política pública que impacte na vida das pessoas. E isso é ouvindo vocês, como eu ouvi aqui, aprendi muito com esse podcast, indo para as ruas. Eu tenho vontade de fazer uma ouvidoria itinerante pela cidade para entender as diversas áreas, os diversos campos que precisam ser alterados, que precisam ser mudados, e como eu vou ter estrutura no gabinete para isso. Lembra que eu falei que vai ter um monte de assessores, de técnica? Então, botar esse povo para trabalhar e ouvir as pessoas, criar ouvidorias, entrar em cada órgão público e poder trazer para dentro da Câmara de Vereadores leis mais modernas que facilitem a vida das pessoas, fiscalizando cada passo da prefeitura para evitar que o dinheiro do povo seja mal gasto. Acho que aí se a gente conseguir cumprir isso, a gente vai estar fazendo uma grande tarefa para a cidade. Resumindo, tudo se baseia em fiscalização. Fiscalização? Não tem jeito. Educação. E educação. São duas áreas que são importantes. Parece ser redundante falar disso, mas se a gente fiscalizar, a gente consegue fazer com que o dinheiro renda muito. Então, imagina, você tem o seu orçamento mensal ali, você sai gastando sem analisar, uma hora acabou o dinheiro, você não consegue fazer o básico, esqueceu de fazer o que devia fazer. Na prefeitura é igualzinho, tem um orçamento, a prefeitura até libera o dinheiro para uma obra, para um projeto social. Aí naquele projeto social eu já vivenciei isso lá na Zona Norte, teve uma subprefeitura que fez desvio de cesta básica. Imagina, a prefeitura pagou, contratou, era para entregar a cesta básica para as pessoas que precisam. Algum agente público mal intencionado pegou ali uma quantidade gigantesca de cesta básica, desviou e queria fazer uso político para aquilo. Tá errado. Sim. Quer dizer que ali faltou a fiscalização. Porque a cesta não chegou para quem precisava chegar. Apesar da cidade de São Paulo, de todos nós termos pagos por aquele serviço público, aquele serviço público o prefeito executou, ou seja, comprou a cesta, levou a cesta para chegar no bairro. Aí lá, um agente mal intencionado. Mas não tinha um outro pago fiscalizando. Para dizer, olha, isso aqui está errado, isso não pode acontecer. Vai para o Ministério Público, vai para uma comissão de investigação. Ou seja, o dinheiro público tem que ser bem gasto. Isso acontece em todos os municípios, com certeza, sem sombra de dúvida. Então, se a gente fizer aquilo que é a função do vereador, a gente já vai ajudar bastante. E a gente fiscalizar os Sempre fiscalizar os políticos o tempo todo. Já e tem trocar. Meu telefone, meu convite para estar lá comigo no gabinete. A gente vai, funcionário de vocês. O que você faz com o funcionário de vocês? Eu tenho uns amigos polícia que me ensinam aí umas coisas. Opa! Queria agradecer muito. Obrigado. Né? Obrigada pela participação. Eu acho que foi bem produtivo, foi elucidativo até pra gente entender realmente a função, saber votar direito, né? Eu acho que a gente tá já aí, né? Em outubro. 40 e poucos dias. Então, eu mesmo não sabia a função do vereador. Pra mim era pagar a conta de luz, foi o que eu disse. E eu acho bem importante, agradeço muito por ter sido o nosso primeiro. Espero que seja
Só sucesso daqui pra frente. Conte com a gente. E a gente traz a segunda participação dele aqui, depois que você eleito. ganhar as eleições. Quando tiver eleito, já tá convidado, eu tenho certeza que será. Vai ser um prazer imenso. Muito obrigado. Obrigada. Foi uma honra Obrigada. imensa participar do primeiro podcast com vocês. Obrigada, gente. Fala o seu tchau do jeito... Tchau, meu povo. Tchau, meu povo.